Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus. Como é que vocês estão? Nesta noite de sábado, hoje é dia 25 de junho do ano de 2022, o ano da promessa, o ano que o Senhor escolheu para te abençoar. Que Deus abençoe, um ótimo final de semana, mais que abençoado. Meus amados, muitas vezes nós estamos ao lado de pessoas que as pessoas se acham sábios, pessoas que se acham muito inteligentes, pessoas que acham que são melhor que eu e que você em tudo que vamos fazer. Mas com esta palavra de hoje, eu creio que não é verdade, porque só tem uma sabedoria que ela vem justamente de Deus. Não pode ter sabedoria melhor do que essa. O que podemos ter é experiências, contatos, mas a única sabedoria real que nós precisamos, ela vem somente de Deus. Abra sua Bíblia, o livro de 1 Coríntios, capítulo é o 2 e o versículo é o 6. E o título já nos diz assim: a verdadeira sabedoria, o ensinamento do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem ao dos poderosos desta época, quem se reduzem a nada. Entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, a quem se reduz a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus é um ministério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, de para a nossa glória. A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos destes séculos conheceu, porque se tiver conhecido, jamais teriam crucificado o nosso Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todos as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão do seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conhecemos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos que não é palavras ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferido coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga as coisas, mas ele não julga por ninguém. Por isso que não conheço a mente do Senhor, quem possa instruir, porém, o temor, a mente de Cristo. Você viu só, meus amados, que maravilha? Então, a sabedoria
de Deus, ela é loucura. Para quem? Para os homens. Não é uma promessa de homem que ele faz aqui através do apóstolo Paulo para nossas vidas nessa noite de hoje, mas sim uma promessa de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama. Talvez você possa me dizer que você não está vivendo a melhor fase da sua vida. Talvez você possa me dizer que você não está passando bem, mas Deus nos diz que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vê só, meus amados, que importante. Você veja a importância que o apóstolo Paulo estava ensinando o pessoal de Coríntios, mas também serve para nós. Aquilo que os seus olhos humanos um dia sonhou e realizou e aconteceu, foi muito importante, sim ou não? Aquilo que você ouviu um dia nos seus ouvidos humanos foi muito importante, sim ou não? Aquilo que jamais penetrou no seu coração humano, o que Deus tem preparado. Eu creio que o homem, um pai, ele jamais vai preparar algo ruim para o seu filho. Eu tenho a certeza que jamais ele vai fazer isso. A Bíblia nos diz que nós, sendo não bons, já não pedimos, já não damos aos nossos filhos. Qual entre vós que o filho pede um pão e você vai dar uma serpente? Qual dentre vós que você pede um pão e vai lhe dar uma pedra? Nenhum, né, meus amados? E o nosso Criador, nosso Deus, Ele é melhor do que nós 1000 vezes, 100.000 vezes, muito melhor que nós. Nós somos ruins. Deus é amoroso com os seus filhos, com os que amam a Deus. Então, você talvez, nesta noite, não esteja vivendo o melhor momento da sua vida. Mas creia nessa promessa. Se apegue com Jesus, porque a promessa dele vai se cumprir. E a promessa, como eu disse no começo, não é uma promessa igual a do homem, e o homem pode falar e não cumprir. A de Deus, pelo contrário. A de Deus, pelo contrário. Deus cumpre o que ele fala. Deus, ele honra o que ele fala com nossas vidas. Que nessa noite, meus amados, você possa aguardar essa promessa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite, te guardando, te protegendo, te dando uma ótima noite de sábado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
que neste momento, meu Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo, Pai, por essa semana, por essa palavra, Pai, que o Senhor me deu hoje pela manhã, Pai, aonde eu amanheci falando, Pai, nem olhos viram, nem jamais coração penetrou. Sim, meu Pai, nós cremos nessa promessa, Pai. Nós cremos que quando chegar, meu Pai, meu Deus, nossos olhos vão se alegrar, nosso coração vai palpitar mais forte. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor ainda faz milagre. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus possa te guardar, te proteger. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Nunca maltrate alguém quando estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Meus amados, um beijo no coração, um ótimo final de semana abençoado, que Deus possa te abençoar grandemente. Deus abençoe.